cá. Amanhã a cidade de Cachoeira será a sede do governo estadual pelo 4º ano consecutivo. É uma homenagem histórica. Em 25 de junho de 1822, os cachoeiranos deram início às lutas pela independência da Bahia. Um decreto sancionado em 2008 determina que todos os anos, nesta data, a sede do estado seja instalada no município. O governador e o secretariado estarão em Cachoeira, participando das comemorações da independência da Bahia, além de realizar atos e despachos da administração estadual. A sede do governo passa a ser amanhã em Cachoeira. 25 de junho é uma data importante para a Bahia. O nosso convidado ilustre de hoje vai dar uma aula sobre a importância deste período para a Bahia e, consequentemente, para o Brasil. O Bahia no Ar recebe hoje, neste feriado de sexta-feira, olha que importância minha hoje, o historiador, diretor da Fundação Pedro Calmon, o doutor Ubiratã Castro. Que prazer imenso nesta sexta-feira. Que bom que não viajou, que bom que pode hoje dar uma aula de história para a gente. É importante, né? Os baianinhos precisam saber da importância. Queria que o senhor contasse para a gente a importância desse 25 de junho lá em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Olha, Adriana, a importância do 25 de junho que é o ponto de partida das lutas pela independência na Bahia, mas a independência do Brasil. Exatamente. Então, esta é uma data importante para todos os brasileiros, que por ignorância não sabem e por preconceito bairrista, porque tudo que é Nordeste é apagado, a nossa história. Só se lembra do 7 de setembro de 1822, mas foi no 2 de julho de 1823... que realmente... Agora, só tinha portugueses na Bahia, antes, professor? Não. Precisa marcar bem. 25 de junho, em Cachoeira, é quando a Câmara de Cachoeira e o povo de Cachoeira proclamam a sua independência em relação ao governo de Salvador, que era ocupado por um general português, rompem com Portugal e proclamam, de fato, a independência do Brasil. Então, o primeiro governo independente do Brasil não foi em 7 de setembro com Pedro I, foi antes, em 25 de junho, quando se criou a Junta Governativa da Bahia, formada pelas câmaras municipais do Recôncavo, São Francisco do Conde, Santo Amaro, Cachoeira, Maragogipe e depois as outras. Olha só, então, né? Esse foi o primeiro governo brasileiro. Cidades pequenas do nosso Recôncavo Baiano e que representam e que têm uma representação extremamente importante para a independência do país. E eu perguntava ao senhor, né, como é que só tinha portugueses realmente na Bahia? Só que não. E por que... Olha, Salvador, a Bahia era a área mais rica da colônia brasileira. Exato. Do chamado Reino Unido. O Brasil já tinha conquistado a posição de Reino Unido a Portugal e Algarves desde que Dom João VI veio para o Brasil, em 1808, com a família portuguesa. E a capital do Império Português passou a ser Rio de Janeiro. Exato. Então se constituiu um Reino Unido Brasil-Portugal. Como depois veio ser Reino Unido Inglaterra, com o País de Gales, com a Escócia. Enfim. Então, quando teve uma revolução em Portugal, a Revolução do Porto em 1820, aí uma extrema-direita portuguesa nacionalista começou a hostilizar o Brasil para recolonizar o Brasil. Depois de roubarem tudo, né? Para que não o vamos Brasil... falar roubar, né? Vamos falar. Depois de levar tudo para a Europa, todas as riquezas. Em 1808, o Brasil, aqui na Bahia, conseguiu a abertura dos portos para o comércio internacional, começou a constituir escola de medicina, enfim, tem instituições de um país independente. Então, o que é esse regime das chamadas cortes, que era a Assembleia Constituinte, queria era que o Brasil voltasse a ser uma feitoria só para produzir dinheiro para... não tivesse independência. Salvar Portugal, que estava devastado pelas guerras na Europa. Então, o conflito todo é esse, quer dizer, os portugueses mandaram uma tropa para a Bahia, a Legião Lusitana, então, comandada por um general que era radical, que era o Luiz Inácio Madeira de Melo, para fazer da Bahia um enclave no meio do Brasil e impedir a independência. Então mandaram 5.000 soldados para cá, era muita artilharia gente. E tudo, e soldados treinados lá na guerra contra Napoleão. Então uma tropa aguerrida, feroz. Isso em 1821 que já vem essa tropa. Em 22, Madeira de Melo vence as tropas brasileiras que tinham em Salvador, que era a tropa do Forte de São Pedro, que era artilharia,
e a infantaria, que eram os caçadores que estavam onde hoje está o quartel-general. Então dispersam as tropas brasileiras, ocupam Salvador e proclamam essa ditadura portuguesa. Então o Recôncavo, a partir de Cachoeira, reage. Recolhe esses soldados dispersos, chama todas as milícias do Recôncavo, cerca a cidade, forma um governo independente e conduz a guerra, quer dizer, cerca Salvador para eles não poderem conquistar outros territórios, e até 2 de julho de 23 é uma guerra que os portugueses tentam sair do bloqueio e que os brasileiros dão ferrolho nos portugueses. Pouco se fala sobre quantas pessoas morreram nessa luta pela independência na Bahia. Milhares de pessoas que morreram em várias batalhas importantes, no mar e em terra. Em terra, a principal batalha foi em novembro de 22, foi a Batalha de Pirajá. Onde os brasileiros, mesmo em minoria, venceram os portugueses que fizeram uma operação parecendo aquela da Segunda Guerra Mundial dos americanos, do desembarque. Eles desembarcaram em lanchas em plataforma, ali embaixo do Cabrito, subiram a ladeira para pegar os brasileiros que estavam fortificados em cima, ali em Pirajá. Creio eu que eram pequenas embarcações, nada muito... Não, era lancha, porque é para desembarque mesmo, lancha. Eles saíram dos navios grandes, pararam na lancha, desembarcaram e subiram. E aí os brasileiros resistiram em Pirajá, fechando a estrada, não deixaram eles tomar Pirajá. Mas morreu muita gente ali. Também várias outras batalhas em Brotas, em Itapuã, né? Porque os brasileiros cercaram tudo. Itapuã não tinha nada, era só... Era mato. Mato, praia. Foi a briga no mato, onde se destacou a nossa maior heroína, Maria Quitéria de Jesus. Aliás, vamos falar desses personagens, gente. Olha, eu tô super aqui emocionada de estar recebendo uma pessoa extremamente importante nesse cenário da história da Bahia, porque ele sabe tudo, gente. O doutor Bratão sabe tudo sobre a história da Bahia. Vamos falar sobre os personagens. Só falou agora de 2, pelo menos, mas tem o caboclo, a cabocla, Maria Quitéria, que vestiu a farda do Exército e lutou pela independência do Brasil. A gente vai repetir, a gente comemora a independência da Bahia, mas toda a independência do Brasil, o brigadeiro Inácio Luiz Madeira de Mello, o general Pedro Labatu, como o Labati, né? A gente chama de Labatu. Aí ficou Labati, Labatu, o coronel José Joaquim de Lima e Silva. Estes personagens da independência, da luta pela independência na Bahia. Esses personagens dos grandes comandantes. Eles estiveram o tempo inteiro na luta? Do lado português era o brigadeiro... Inácio Luiz? Luiz Inácio Madeira de Mello, né? Que era o comandante da Legião Lusitana, que era um patriota português, mas ele era radical e era de extrema direita. Então ele era uma espécie de um Napoleão, né? Ele queria levantar Portugal e botar o Brasil lá embaixo. Do nosso lado nós tivemos também grandes comandantes. O general Pedro Labatu, meu velho professor Calazans, ensinou que a gente deve chamar como o povo chamava na época. E chamava Labatu. E chamava Labatu, não era Labatu, não. Porque a pronúncia lá, no jeito francesa, é Labati. Mas ele dizia, olha, eu tenho prova, há uma quadrinha que se cantava na época da independência, que era assim, fecha a porta, lá vem Labatu, com tropa de negro parece urubu. Aí dizia meu professor, se chamassem ele Labati, tinham que falar também que era urubi. E ninguém chamava. Era Labatu, ele foi um oficial francês de Napoleão, depois da derrota circulou pelas Américas, teve no Haiti, na Venezuela, foi comandante de Bolívar. E era maçom. Então, através da maçonaria, Bonifácio trouxe ele para o Brasil para comandar a primeira tropa do Exército Brasileiro, com bandeira brasileira, a partir do 7 de setembro. Então ele veio e foi o homem que se destacou, entre outras coisas, foi a primeira proposta de libertação de escravos. Ele lançou ao comunicado, olha só a importância, de que todo negro que entrasse na prova para defender o Brasil ganhava liberdade. Aí formou um grande exército. O outro, também o comandante do Batalhão do Imperador, que era o José Alves de Lima e Silva, que era tio do Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, que menino lutou na Bahia. O banho de fogo dele, o batismo de fogo do Duque de Caxias foi na Bahia, como tambor, aquele menino que vai na frente tocando tambor, do Batalhão do Imperador.
Então tivemos outros, Santinho, que era o Coronel Pires de Carvalho, que era dono da Casa da Torre, um homem muito rico. Olha, é que muita armou. história, né? E João das Botas, que comandou uma frota baiana. A Bahia construiu uma frota de saveirões armados, que expulsou de dentro da Bahia aquela marinha portuguesa imponente. Eu queria conversar amanhã toda aqui com o professor Biratã Castro. E Infelizmente, mulheres, a história... E claro, as mulheres tiveram uma participação especial. Meu tempo já acabou. Eu gostaria tanto de ficar falando sobre essa história da Bahia. Maria Quitéria. Pronto, mas vamos falar das Maria principais. Quitéria, Joana Angélica, como chama? As caretas do Mingau de Salbara, que é uma história bonita. E também a heroína negra de Taparica. Né? E as mulheres tiveram Maria um papel... Filipa. As mulheres tiveram realmente um papel extremamente importante. Eu agradeço. Amanhã, então, 25 de junho, Cachoeira, todos a Cachoeira, né, para se divertir, todos a Cachoeira, que amanhã a capital do... comerciais posso fazer? Pode. Cachoeira, o governo do estado transfere para lá. A nossa Fundação Pedro Comum estará em Cachoeira com o saque móvel, onde a gente fará exposições, dará aulas, distribuirá livros, e nós acompanharemos daqui até o dia 10 de julho em todas as cidades que participaram da guerra com o saque móvel, prestando serviço à população. É só o início das comemorações 2 de julho. 1º de julho, o governo do estado criou a medalha 2 de julho, uma comenda, e vai agraciar a Associação Comercial da Bahia, 200 anos de existência, a ABI, a Associação Baiana de Imprensa, 200 anos de imprensa, Instituto Geográfico Histórico, a Irmandade da Boa Morte, o professor, os meus dois professores, o professor Cid Teixeira e o professor Luiz Henrique Dias Tavares, no dia 1º. E teremos uma missa que a Fundação Pedro Comum e a Arquidiocese realizará no dia 1º, às 6 da tarde, no Convento da Lapa, em homenagem à Sora Joana Angélica. Obrigada, querido, mais uma vez pelas importantes informações sobre a história da Bahia, coisa que a gente precisa saber desde pequeno mesmo. Obrigada, viu, professor?